Boa noite a todos que aqui estão, boa noite a todos que nos acompanham. Mais uma vez, parabéns, Donizete, pelo empenho, parabéns, Domingos, pela fala. Difícil, né? Imaginei que não fosse começar por isso hoje, nem estava na pauta, mas deixa aqui a minha solidariedade para com cada um dos professores que foram negligenciados e foram sabotados pelos seus representantes. É lamentável ver isso que aconteceu, é muito triste ver aqueles que foram eleitos indo contra a vontade absoluta do povo. O presidente, mais uma vez, se ausenta. Eu tinha algumas coisas para poder passar para a senhora, mas não tem problema, presidente, não precisa ouvir não, depois eu sei que a senhora ouve tudo após a gravação. A priori, eu já quero enfatizar que, independente da solicitação feita por algumas autoridades, sendo elas, uma delas, a presidente, com relação à vinda da Polícia Militar até o estabelecimento Câmara Municipal, eu enfatizo que ela não é a única autoridade que tem dentro dessa casa, ela não tem o mínimo poder para decidir quem chama ou quem não chama a polícia. O poder dela se restringe aos processos administrativos aqui dessa casa. Qualquer minuto, qualquer momento que eu ou qualquer um cidadão se sentir coagido, se sentir ameaçados, todos nós temos liberdade mais do que suficiente para solicitar o apoio da Polícia Militar. A polícia é o órgão que vai fazer com que a lei seja cumprida momentaneamente ou instaurar a ordem que tenha se dissipado. Portanto, a minha posição é essa. Todas as vezes que eu me sentir ameaçado, eu vou sim fazer a solicitação para a presença da Polícia Militar aqui, independente se a presidente ou se o prefeito gostam ou deixam de gostar. Eu queria chamar a atenção dos senhores, exceto Domingos, que está aqui. Quem mais? Eu acredito que ninguém aqui mais tenha feito uso da tribuna. Quantas pessoas falaram, vamos deixar 2021 para cá? Quantas vezes essa tribuna foi usada aqui por diversas pessoas da nossa cidade, por servidores públicos? Apresentações foram feitas. A exigência para o Domingos vir aqui e utilizar a palavra, ou para o Nenzão, ou para qualquer outro mero mortal, é essa aqui. Exige-se o preenchimento desse formulário. A inscrição formalizada aqui, para que antes seja liberado. E eu pergunto aos senhores, qual a diferença tem o Domingos do Dr. Mauro Bonfim? Está explícito aqui. Queria deixar para a presidente sugerir ela a leitura e o estudo do regimento, que infelizmente ela não estuda. O Domingos tem direito, o Dr. Mauro Bonfim não tem direito de chegar aqui e atropelar e entrar nessa casa como se daqui fosse um galinheiro, como já foi colocado por parlamentar aqui dessa casa. Isso aqui não é um galinheiro. Isso daqui não é a casa da mãe Joana, isso daqui não é boteco, isso daqui é um local de respeito, é um local que a vida dos senhores são decididas, é decidida aqui. Mais uma vez eu vi diversos professores saírem chorando daqui. Eu pergunto aos senhores, eu pedi emprestado para o nosso servidor, diga-se de passagem, muito educado, muito eficiente, o senhor Reinaldo, está aqui, Delvanir Tolier, Antônio Domingos de Oliveira, Antônio Divino da Cunha e Antônio Divino da Cunha, todos devidamente preenchidos, assinados e formalizados nessa casa. Cadê o nome do Dr. Mauro Bonfim, de tantas outras pessoas que já utilizaram desse espaço que o regimento é muito claro? Reinaldo, se puder pegar aqui comigo, por gentileza. Está aqui, as inscrições da tribuna 2022. O Dr. Mauro Bonfim, sequer conforme o nosso regimento estabelece de maneira bastante clara, ele não é cidadão guapiense, ele não é membro do partido político daqui. Então ele não tem o direito de chegar aqui para defender prefeito que não tem coragem de trabalhar com a verdade ou que não tem capacidade técnica para defender os próprios argumentos. Deixemos o prefeito de lado por enquanto. Estou me concentrando na presidente que saiu.
do artigo 38 do regimento interno dessa casa, fica criado na Câmara Municipal a tribuna livre, que funcionará às primeiras e terceira segunda-feira, cada período legislativo, logo após a ordem do dia, com duração de 20 minutos, e por aí vai. A inscrição dos interessados deverá ser feita em livro próprio no decorrer da semana imediatamente anterior, observando o horário de funcionamento da Câmara Municipal. O Dr. Mauro fez isso? Bom, presidente, de 16 incisos do artigo 38 do nosso regimento interno, a senhora escarrou, sapateou, amassou e jogou no lixo nada mais, nada menos do que 13. 13. A senhora é uma pessoa que foi eleita para escrever as leis, para defendê-las, e não para usá-las a seu favor. E não para considerar isso daqui como um puxadinho do executivo, pior ainda, um puxadinho da sua própria residência, porque a senhora, infelizmente, trata essa casa como se fosse algo que te pertencesse, e não a pertence. Pertence à população, que é pagadora de impostos. Então, se regras são estabelecidas, regras existem para serem cumpridas. O tratamento que Antônio Domingos teve, que o senhor Armando Matielli teve, que o senhor Antônio Divino da Cunha teve, que todas as outras pessoas, Delvanir Tolier, teve nessa tribuna, não foi o mesmo que o Dr. Mauro Bonfim, né? Não foi de jeito nenhum. Mesmo o prefeito não tem direito algum de vir aqui insultar a legislação dessa casa na frente de 9 marmanjos, como se nós fôssemos moleques submissos à vontade dele. Artigo 27, depois dá uma lida, senhora presidente, que o prazo que o prefeito municipal tem para enviar as contas do exercício anterior para essa casa já se esvaíram em 30 de março de 2022. A partir daí, presidente, a senhora tem mais 10 dias para oficiar cada um dos vereadores. Eu pergunto aos nobres pares, alguns dos senhores já foram oficiados? As contas virão para cá de novo e simplesmente sumirão sem que haja resposta de onde elas foram parar? Nós vamos deixar novamente para votar as contas do prefeito no último dia legislativo do ano, para fingir que está tudo bem e continuarmos com C+. Ferramentas de trabalho. Até hoje, até ontem, né? Talvez amanhã eu tenha. O que nós temos aqui são desculpas. Desculpas e mais desculpas. Eu não tenho sequer um computador disponível para poder trabalhar. Se eu quiser imprimir alguma coisa, eu tenho que contar com a boa vontade de algum servidor para levantar e ceder seu equipamento para mim, ou então que faça ele mesmo a impressão. Eu posso contar com a gentileza de alguns aqui, mas não é correto eu estar interrompendo o trabalho deles por conta da ineficiência administrativa da presidência da casa. Lixo. Da última vez eu mencionei com relação ao lixo que está ali do lado. E a presidente aproveitou do ensejo no final para justificar que aquilo ali é patrimônio público. Na penúltima reunião que tivemos com os professores, professoras, eu convidei algumas, para conhecer a casa que é do povo. E cada um dos senhores que quiserem conhecer está disponível ali, do lado. Há 7 meses, um entulho, um amontoado de lixo, porque aquilo não é patrimônio público, aquilo é lixo, e está fedendo. Nem isso foi retirado da casa. Hoje, lamentavelmente, o voto decisivo para a manutenção da vontade soberana da população terminou nas mãos da excelentíssima senhora presidente Elizabeth Florencio. E ela demonstrou o quanto ela é favorável às mulheres do nosso município, que tanto me aponta como um machista, porque eu elevo a minha entonação de voz, porque eu saio do prumo frente a tanta lambança administrativa, corriqueira, cotidiana nessa casa. Eu venho para cá com bastante frequência, quase não saio daqui, e mal vejo a presidente aqui. Mal a encontro aqui. Então, presidente, a senhora gosta ou não, infelizmente,
a posição não é com a pessoa da Elizabeth Florencio, é com a presidente Elizabeth Florencio, que, na minha opinião, e acredito que ao ver aos olhos das pessoas que ainda conseguem enxergar atrás dessa cortina de fumaça, a senhora é e vai ficar para a história como uma das piores presidentes que essa casa já viu. Obrigado. Essa é a minha opinião. Obrigado pela sua opinião. Bom, excelentíssimo senhor prefeito, vou falar baixinho para evitar que eu seja mal interpretado, mas ele esteve aqui, nessa tribuna, leu com muita dificuldade, se exprimiu com muita dificuldade, com um desrespeito tremendo, porque aqui não é tribuna para stand-up. A brincadeirinha do Tim Maia que ele utilizou aqui, que ele guarde para os momentos de lazer dele. Aqui é um local de respeito, e ele deve respeito a cada um de nós que estamos aqui. Não é chegar aqui como se ele fosse pai de 9 moleques, repito. Aqui, a voz dele não é soberana, não. Aqui dentro, o que prevalece é a decisão do colegiado, seja ela boa ou seja ela ruim, ele gostando ou não gostando. Então, quando o prefeito tiver que vir dessa casa, primeiro ele tem que entrar com um pouco mais de humildade, porque eu acredito que ninguém aqui nunca chutou a porta do gabinete dele, ninguém nunca foi lá colocar o dedo no nariz dele e falar assim: não seja um menino educado com ar de deboche. Eu nunca fiz isso. Todas as vezes que eu entrei, e foram pouquíssimas vezes que eu entrei naquele gabinete, eu sempre fui muito respeitoso para com o excelentíssimo senhor prefeito Nelson Alves Lara. Bom, ele veio aqui, ele tripudiou, ele usou de um tempo que nós, meros mortais, não temos e nunca teremos, no que depender da presidência dessa casa. Eu tenho certeza que não. Para quê? Para fazer politicagem, para contar mentira, para ser leviano e ser maldoso. Bastaria que ele viesse e respondesse a pergunta simples do porquê que essa lei, como a lei de acessibilidade, um prefeito no 4º mandato que não consegue cumprir o trivial. Está aí o escárnio. Eu imagino que para qualquer deficiente subir esse ermo de escadaria nessa praça, que só tem acesso por um local, só de frente à igreja matriz, qualquer pessoa deficiente que chegar por qualquer ângulo dessa praça, mal vai conseguir ter acesso ao centro dela. Cadê o prefeitão do povo? Um prefeito que responde a crime ambiental, que está respondendo a processo por contratação em concurso 1246, para ser mais exato, que responde a nepotismo, que movimenta servidor como se a prefeitura fosse a fazenda dele. Ah não, tratorista, hoje não precisa do trator não, hoje você passa a mão no enxado e vai capinar. Não é assim que as coisas funcionam. Desvio de função não é a amostra de respeito e de boa administração. Que trata os produtores rurais, e tantas vezes utilizou da palavra para agredir os produtores rurais, para falar que eles são responsáveis por limpeza em estradas, que chamou eles de sonegadores, que autorizou colocar brinquedos num lago fétido, aonde é despejado nossas fezes cruas sem tratamentos, para as crianças brincarem, e depois falou que é mentira, sendo que nós temos todas as mensagens que comprovam que foi autorização dele, tanto é que ele concedeu a balsa para poder ir lá buscar o brinquedo. Essa movimentação toda na eleição, em pré-eleição, não me chama, não me causa surpresa, não me causa estranheza e não me chama atenção. Eu peço que a população esteja atenta, que enxerguem, que deixem de ser bestas, traduzindo em miúdos, de acreditar em mentiras. Por quê? Se o prefeito acha que eu sou Luciano Maciel e que ele vai vir aqui mentir descaradamente e simplesmente vai ficar por isso mesmo, ele está muito enganado. Eu tenho coragem, eu não vou ficar aqui de pasta verde, pasta amarela, para qualquer um, inclusive os apoiadores do prefeito que quiser. Basta vir aqui, Itatiaia, prefeito de Guapé, denunciado por crime ambiental que pode causar danos ao Lago de Furnas. Isso aqui é mentira, prefeito. Vai trazer o doutor Mauro Bonfim? Quanto custou o doutor Mauro Bonfim aos cofres públicos para vir aqui mentir em seu nome? MPMG denuncia prefeito de Guapé por contratações sem concurso público, 1246. E ele riu com soberba, com cinismo, com sarcasmo.
dizendo só se for lá na Cristais. Bom, 1246, quando foi denunciado pelo Dr. Jarbas, está aqui, para não restar margens para dúvida. Folha de pagamento de março, sem contar a FAG. 907 funcionários. Fala que eu sou mentiroso, prefeito. Volta aqui de novo, traz o Dr. Mauro Bonfim, vem fazer disso daqui um teatro de horrores para mentir para a população. Está aqui. Alguém se habilita a pegar comigo e falar que é mentira o que eu estou dizendo? Por mais dificuldade que eu tenha de acesso àquele site de transparência, que de transparente não tem nada. Eu consegui aqui. Fora os servidores da AFAG. Ressalvas que, de ordem técnica, apontamentos diversos nas contas do prefeito. Posso ter colocado ressalva, mas não é assim, eu não sou advogado. Eu coloco as coisas como eu entendo. Traduzir para o linguajar jurídico, aí já é outro departamento. Mas está cheio de ressalvas. Inclusive, a mais importante dela todas. Nossa nota é C. C. Há 16 anos no controle da administração da cidade. Agora, eu quero ser fiel ao tempo. Talvez eu me perca um pouco. Uma comparação básica, já que falam que eu digo sempre de Cristais, vamos comparar com Coqueiral. Isso não fui eu que fiz não, foi meu amigo André que me passou, está prestando serviço para essas bandas, e diz ele que fez um comentário. Falei, por gentileza, me passa esses números. Coqueiral, 12.500 habitantes, Guapé, 14.500. Arrecadação de Coqueiral, 36 milhões. Guapé, 63, quase o dobro. Coqueiral, 14 quilômetros de asfalto em estradas vicinais, não é recapeamento não, asfalto em estradas vicinais, com recursos próprios. Guapé, 0, nem 1 quilômetro. 100% do esgoto tratado em Coqueiral. Guapé, esgoto cru na água, e eles ainda mandam as crianças ir lá nadar no esgoto. Aqui, cesta básica de R$115 espalhada ao léu, lá em Coqueiral, um cartão com cadastro prévio, público, para qualquer pessoa que queira ter acesso, de R$250 por mês para cada pessoa que precisa. 150 casas populares, mas sem terrenos, para as pessoas que necessitam. Aqui em Guapé já estou vendo rumores, mas tem lambança por aí, no momento oportuno eu trago, não vou falar nada disso a respeito agora não. Aqui em Guapé nenhuma, aluguéis sociais para pessoas que não merecem. Obviamente tem algumas que merecem sim, mas muitas que não precisam. Guapé, 907 servidores, fora a AFAG. Coqueiral, 378. Bom, obviamente eu não vou poder deixar de abordar isso daqui. Muita gente ainda está me taxando, o autoritário que chegou e que acha que é polícia. Não, não acho que sou polícia, não. Eu respeito as leis, por que servidor e a população não vai respeitar? Pode não concordar com nada do que eu falo. Eu até defendo o direito de vocês falar, desde que de maneira ordeira, desde que de maneira respeitosa. Agora, eu chego de um encontro em uma cidade vizinha, e no momento que eu chego na nossa cidade, um caminhão frigorífico sendo abastecido com documentos públicos, de qualquer maneira. Eu não vou ficar repetindo e tentando fazer com que as pessoas entendam que a grama é verde. Quem quiser acreditar que a grama é azul, que acredita, tudo gravado e está na íntegra. A maneira que eu fui abordado pela referida servidora, que, diga-se de passagem, também está em desvio de função. Logo, aquilo lá não era local onde ela deveria estar. Se ela estivesse cumprindo categoricamente a lei, não. Detalhe, aluguel, rua, Doutor Altivo José da Costa. Procurem saber que aluguel é esse, de um cômodo que no mercado, valor de mercado, não deveria valer mais do que mil reais, do que R$400, R$350 o aluguel, para a mãe dela é pago 1.000 e tarará. Está aqui. E qual a finalidade? Foi alocado pela Secretaria de Assistência Social e com desvio de finalidade também sendo emprestado para a Secretaria de Educação, guarda-vassoura, mantimento junto com material de limpeza, tudo jogado no chão de qualquer maneira. Licitação que eu coloquei aqui, mais o aluguel da... desculpa, vamos levar para a AFAG. Desde quando a AFAG é prédio público? Desde quando o prefeito tem autonomia? Se eu tivesse chegado lá, e a senhora fala assim, Tiago,
Está aqui o inventário de todos os documentos que estão sendo transportados. Tudo bem. Deixa eu dar uma olhada no inventário, deixa eu dar uma olhada nisso daqui. Pronto, não, ela chegou gritando, me ofendendo e me agredindo. Então essa pessoa está sob suspeição. Está aqui, se a câmera conseguir pegar, o local para onde foi levado os documentos públicos, inclusive sendo descarregados por ex-vereador. Eu não sei qual que é o interesse que ele teve de correr lá de chapéu para ajudar a descarregar isso daqui. Prefeito, só essas duas pastas aqui são os ofícios e requerimentos de informação que o senhor não me respondeu. E o senhor vai responder, pelo amor ou pela dor. Se eu abordei o caminhão daquele jeito, porque é suspeito sim. Tanto é suspeito que, se não fosse, ele não tinha mandado servidor público trabalhar dia de sábado de aleluia em outro caminhão baú para retirar o excedente da documentação que deveria estar muito bem armazenada dentro de um prédio público. Muito obrigado.